Bom dia a todos, meninos e meninas. A gente vai estar abordando uma temática hoje muito importante dentro da matéria de filosofia, que é razão e fé. Isso denota que, dentro da perspectiva, seja do contexto religioso, seja no contexto filosófico, uma distinção entre essas duas mentalidades. Quando que a gente vai fazer esse papel de analisar essa razão e essa fé? O que a gente vai estar abordando aqui, pessoal, vai ser uma temática dentro da proposta medieval, ou a filosofia medieval. E essa filosofia medieval, a gente vai tratá-lo, por exemplo, essa razão e essa fé, percebendo que ela vai se distinguir, seja da razão e da ideia de razão e de fé da antiguidade, seja da ideia de razão e de fé no Renascimento. O contexto medieval, por exemplo, que a gente vai abordar aqui, tem uma característica muito peculiar. Professor, que característica peculiar vai ser essa? É um período onde o feudalismo ele se encaixa aqui do século XV, do século V ao século XV. E essa história, por exemplo, naquele momento, naquele contexto aqui, a gente vai perceber que é um momento em que o que vai estar em vigor a priori vai ser o contexto da fé, pautada pela orientação da Igreja Católica. Porém, você deve estar se perguntando, e como fica a fé? E como fica a razão? Né? Qual seria o papel da razão diante de uma Idade Média, onde a Igreja Católica era quem manipulava o conhecimento, onde a Igreja Católica era quem era detentora desse conhecimento. Então, a partir dessa perspectiva, a gente vai começar a perceber que a queda do Império Romano, por exemplo, vai trazer à tona uma diversidade de novos reinos, consequentemente, de novas mentalidades. Daí a gente vai ter a introdução da ordem feudal, com a questão de nobres, de clero, de cavaleiros. E a Igreja Católica, nesse contexto no qual eu estou abordando para vocês, consolidará aqui o seu papel muito importante, que é não somente a ideia da espiritualidade daquele momento na Idade Média, mas como também a ideia do controle político. É nesse contexto aqui que a própria Igreja Católica será considerada a grande senhora feudal. Um destaque da filosofia medieval é a chamada filosofia patrística. Professor, o que seria essa filosofia patrística? Essa filosofia patrística, pessoal, vai ser, na verdade, uma filosofia é uma filosofia conhecida como filosofia dos padres, né? Ou seja, aquela filosofia onde a Igreja Católica é a detentora do conhecimento. Aí eu vou citar para vocês daqui a pouco alguns desses pensadores patrísticos, né? Dentro dessa crença filosófica da Idade Média, a gente vai tentar entender, na verdade, as relações que existirão entre a razão, entre a fé, em especial naquilo que o cristianismo já pregava naquele momento. Por exemplo, a ideia de inferno e a ideia de céu é uma construção medieval, onde a Igreja Católica, por exemplo, estará no controle dessa organização espiritual. Até hoje, por exemplo, se você parar para observar, a gente tem essa crença que ou vamos para o céu ou vamos para o inferno, que o nosso pecado vai colocar no inferno. Essa é uma visão filosófica lá da Idade Média, onde essa filosofia patrística, onde essa filosofia medieval abordará essa temática pautando esse princípio. Seria o maniqueísmo. Professor, o que é o maniqueísmo? Essa relação de bem e mal, de céu e inferno, de bom e ruim. Essa é a perspectiva que a gente vai abordar aqui agora. Então, essa filosofia patrística, no qual estou conversando com vocês, né, vai ser o nome dado à filosofia cristã dos primeiros séculos aqui, os padres da igreja, os primeiros homens de fé da igreja. Na verdade, esses primeiros padres, esses primeiros homens serão chamados de os primeiros teóricos da igreja católica. E esses primeiros teóricos, por serem padres, por serem monges, por exemplo, levará o nome dessa filosofia de filosofia patrística. Professor, por que
filosofia patrística? Porque, na verdade, essa filosofia ela vai consistir na elaboração de uma doutrina das verdades da fé do cristianismo. É aqui, pessoal, que vai estar pautado, por exemplo, as leis e os códigos da igreja, né? Quem era pagão, quem não era pagão, a ideia de bruxaria, quem devia ser queimado na fogueira. Então, essa filosofia patrística, ela vai descrever, basicamente, como a Igreja Católica vai ter que caminhar. E isso é interessante porque essa construção filosófica desse período, né, para o nosso entendimento, a gente vai perceber que ao mesmo tempo eu vou ter uma relação de fé para aqueles que a Igreja Católica doutrinava, eu acreditava e ponto, né, e eu vou ter uma relação de razão para aqueles filósofos da própria Igreja, que entendiam que para eu não cair nessa fonte de pecado, eu deveria, por exemplo, raciocinar. Né? E como é que eu raciocinava? Seguindo os dogmas da igreja. Como é que eu usava razão? Quando eu entendia aquilo que a igreja me orientava. Dentro dessa filosofia patrística, professor, o que ocorria? Qual que era, por exemplo, as características? O que estava lá presente nessa filosofia patrística? Vamos ver. Eu tinha lá, por exemplo, dentro dessa filosofia patrística, as homilias. Professor, o que é homilia? Homilia, pessoal, por exemplo, quando o padre termina de ler o evangelho, a proclamação do evangelho, no caso da Igreja Católica, ele vai falar sobre ele, né? Ele vai falar sobre o evangelho. Isso acontece também nas igrejas evangélicas, tá? Onde o pastor, depois que lê o evangelho, ele vai esmiuçar, se eu posso usar essa palavra aqui, né? Ele vai detalhar, argumentar o evangelho, fazer comparações. Isso é homilia. Professor, isso está na onde? Isso está tanto nos textos litúrgicos, na própria Bíblia Católica, na própria catequese e nas polêmicas que a Igreja Católica talvez se envolvia, como condenação, santo ofício, enfim. Outra questão curiosa dentro da filosofia patrística está os interlocutores, ou seja, aquela comunidade no qual eram catequizados. Os inimigos, pensadores, professor, e esses inimigos, quando não eram convertidos, entre aspas, à doutrina cristã, o que acontecia? Em sua maioria, pessoal, essas pessoas eram perseguidas, não é novidade, tá? Eu vou ter também a predominância da linguagem simbólica, né? Professor, e o que seria essa linguagem simbólica, para que eu pudesse entender? Pessoal, quando você, por exemplo, isso é muito comum, né, dentro da simbologia das igrejas. Por exemplo, se você for na igreja católica, você tem a ideia da água benta, né? Se você for nas igrejas evangélicas, tem um óleo santo para ungir, né? Então, isso são símbolos dentro da igreja católica que parte lá da filosofia patrística. Professor, mas o óleo santo tem também no mundo evangélico. Sim, pessoal, porque na verdade, mesmo tendo a reforma protestante, a gente vai ter uma diversidade de adaptações, né? Então, a ideia a partir de agora aqui é que a Bíblia fosse entendida no seu sentido original e que não houvesse extrapolação. Então, se eu cito a cruz, isso está na Bíblia. Logo, não houve uma extrapolação. Jorrou sangue, água, né? Quando Jesus foi furado lá na cruz, né? Com todo o seu sofrimento. Então, essa perspectiva passa a ser colocada na filosofia patrística para que todos vivessem essa cena. Então, essa teologia, essa reflexão dentro da filosofia patrística, ela vai ter um papel muito importante a partir de agora, pessoal. Por quê? Porque é essa filosofia pautada como um misto de razão e fé, certo? Você vai perceber que grande parte do tempo eu vou estar falando mais de fé do que de razão, porque é justamente isso que está ocorrendo nesse contexto. Dentro da filosofia patrística ainda, e aqui por que eu estou batendo nessa tecla de patrística? Porque a filosofia medieval nada mais é do que uma filosofia patrística. Né? É uma filosofia pautada na Igreja Católica, é uma filosofia, na verdade, que vai partir, que vai surgir a partir da queda do Império Romano do Ocidente, lá no século III ainda, e vai auxiliar essa razão, essa doutrina, facilitando assim os dogmas, a construção dos dogmas da Igreja Católica.
Quais são as principais preocupações da filosofia patrística? Primeiro, as relações entre fé e ciência, né? A gente vai ver que na Idade Média não vai haver esse foco na ciência. A ciência só vai ter uma força a partir do renascimento cultural, né? Lá no pós-Idade Média, porque até na Idade Média a gente vai ter, por exemplo, as teorias do Copérnico e não serão aceitas, né? E a gente vai perceber, por exemplo, que essas teorias, a teoria heliocêntrica, né? Elas não serão aceitas pela Igreja Católica, ao ponto dos seus criadores ter que negar perante ao Tribunal de Santa Inquisição ou coisa parecida. Professor, por quê? Porque a ciência na Idade Média não é uma ciência racional. A ciência da Idade Média é uma ciência pautada na fé. É uma filosofia onde a razão predominante é uma razão controlada pela fé. Tá? É uma razão controlada pelo cristianismo. É uma razão controlada pela Igreja Católica. Então, a natureza de Deus, a alma e a vida de Deus, ela deve ser seguida a todo punho, não pautada numa ciência explicativa. Tá? Então, outro processo importante é a retomada da filosofia platônica, ou seja, lá do Platão da antiguidade, né? Como a ideia do suprassensível, né? Que vai contribuir para toda essa ética. Né? Então, Platão vai também ter um quê de importância aqui na filosofia medieval, mas uma das curiosidades dentro dessa filosofia é que essa filosofia medieval, ela deve, por exemplo, abdicar da ideia de mundo, né? Da ideia de controle racional das paixões. Esse controle racional das paixões aqui é um perigo, porque se você parar para analisar esse controle racional das paixões na Idade Média, na filosofia patrística, os indivíduos, por exemplo, eram condicionados àquilo que a Igreja Católica dizia. Se você for, por exemplo, para uma igreja católica ou para a sua igreja, do seu pastor, coisa parecida, ele vai te dizer que você deve seguir isso aqui. E muitas vezes você, de fato, tem até medo de mudar de posição, né? Não porque você não acredite, mas muitas vezes até porque você está tão condicionado à doutrinação que você tem que seguir. Isso é filosofia, tá? Isso é um discurso, por exemplo, do mundo cristão, seja ele católico, seja ele do mundo evangélico, para que os seus fiéis consigam continuar, né, seguindo aquele movimento. E o principal representante dessa filosofia patrística, pessoal, é o Santo Agostinho, tá? Que ele era bispo, tanto que ele é conhecido como Santo Agostinho de Hipona. E o Santo Agostinho é um dos representantes dessa filosofia, né? Ele é um dos caras que vai beber da teoria platônica e eu entendi o seguinte, que sempre o perfeito, ele entendia que o perfeito sempre existia, que sempre por trás do perfeito havia algo que era imperfeito. E a verdade, que na verdade poderia ser absoluta, havia verdades particulares. Isso é interessante porque no contexto de uma Idade Média, né, para se entender a verdade, só existia uma única saída, e para Santo Agostinho a verdade era Deus. Então, se Deus é a verdade, eu não tinha como, por exemplo, trazer uma outra verdade que não ele. Essa vai ser a teoria da Idade Média, essa vai ser a teoria pautada na filosofia patrística. Professor, como eu entendo essa filosofia patrística? Como conhecemos? Primeiro fator importante, pelos sentidos. As cores, os odores, os sabores. O sentir não é do corpo, mas é da alma. A ideia do sentir para a filosofia patrística não é o meu nariz que está sentindo. Aqui, como é o Santo Agostinho, um dos criadores da filosofia patrística, então ele vai beber muito das teorias platônicas, que vai trazer a ideia de alma, né? A ideia de sensibilidade, de suprassensível. A razão inferior para Santo Agostinho, mesmo pautado em um conhecimento científico,
vai se ocupar do mundo corpóreo. Esse mundo corpóreo é o estudo do corpo, mas não do corpo físico, mas do corpo alma. É aquilo que anima o meu corpo. Por exemplo, eu estou falando aqui agora. Então não é meu corpo, minha carne, meu coração que está falando. Para Santo Agostinho, para esse contexto aqui da filosofia patrística, quem está falando é minha alma. Logo, por isso que as pessoas, o espiritismo, acredita que quando as pessoas morrem, esse espírito desencarna, tem toda uma teoria, né? É sobre isso, que eu não vou entrar nessa seara aqui, mas só para dizer para você que tem algo dentro de nós que nos anima, né? que nos deixa vivo. Aí você vai dizer, Deus, sim, toda a verdade para Santo Agostinho era Deus. Logo, essa ciência que explica o corpo humano seria essa alma. E essa alma seria uma doação de Deus. Essa razão superior, ao contrário do anterior, seriam as verdades eternas. E como é que eu entendia isso? Através da iluminação divina. Pelo meu dia a dia, por reminiscência, eu vou estudando. A verdade eterna não era aprendida assim. A verdade eterna, por exemplo, alguém que escreveu a Bíblia Sagrada, por exemplo, essa pessoa ela teve uma inspiração divina, uma iluminação divina. Logo, quem escreveu ali não foi Deus, mas alguém inspirado por Deus. Essa seria aqui, por exemplo, uma razão superior. Essa razão superior ela é inquestionável. Quem questiona a Bíblia aqui? Ninguém, eu não conheço ninguém. Quem questionou a Bíblia na Idade Média foi morto na fogueira, certo? Então, e essa iluminação, que em latim significa quadam lux sui generis incorporea, né? Que seria nada mais nada menos do que a iluminação divina ou a inspiração divina, né? Professor, mas eu tive aqui eu fui aprendendo ao longo, estudei a Bíblia todinha, eu sei todos os livros da Bíblia. É isso razão superior? Não. Isso aqui é outra coisa. Isso é conhecimento da Bíblia, né? Mas inspiração ou iluminação divina, nessa perspectiva da filosofia patrícia, é justamente isso que eu estou ponderando para vocês. Outra filosofia também da Idade Média vai ser a escolástica. Professor, e o que é essa escolástica? Ao contrário da filosofia patrística, pessoal, essa escolástica, como o próprio nome diz, escola, né? Ela parte da ideia do pensamento crítico dominante lá nas universidades medievais. Aqui a coisa já fica um pouco mais contrária, né? Da filosofia patrística. Por quê, professor? Porque dentro da filosofia patrística, a gente tem mais algo voltado para a fé. Tanto que o Santo Agostinho ele é um padre, um monge, né? Lá de Hipona. E aqui eu tenho um estudo, uma estratégia, uma lógica de aprendizagem, pessoal, que também, mesmo pautada por escolas ou por pessoas ligadas à Igreja Católica, que no caso eram os monges, eu tinha aqui que ter uma conciliação entre a ideia de fé e razão. Nesse caso aqui da escolástica, eu não podia nem ir tanto para a fé, nem tampouco ir tanto para a razão. Eu devia colocar na balança, conciliar esses dois pensamentos, fé e razão. Isso para a escolástica, tá, pessoal? Mas o que é escolástica? O que é que eu posso entender, pessoal, como escolástica? Primeiro, ensino teológico filosófico da doutrina aristotélica ou tomista. Essa doutrina aristotélica é aquela pautada por Aristóteles na Idade Média e tomista de Tomás de Aquino. Então vou ter um pé na teoria aristotélica e um pé na teoria do São Tomás de Aquino. Que é onde eu entendo que a inspiração divina, que Deus é a única verdade. Outra característica da filosofia escolástica, conjunto de elaborações filosóficas dos doutores da igreja. Então você percebe que, mais uma vez, está a teoria da filosofia medieval toda centrada no pensamento católico, ministrado nos conventos, catedrais, universidades europeias. Por isso o nome aqui de escolástica. Ela vai ter uma característica de escola, né? Ao contrário da filosofia patrística, onde alguns padres representaram. Aqui eu vou ter os monges dando aula. Na Idade Média,
E no Renascimento a escolástica vai ser extremamente relevante. Então é essa escolástica aqui, pessoal, que vai dar base para a filosofia renascentista. Por quê, professor? Porque ela surge nas universidades, ela tem um papel transformador da razão. E lá no Renascimento, o que era a fé na Idade Média passa a dar lugar exclusivamente à razão, à ideia do racional. As características gerais dessa escolástica é relação entre fé e razão, desejo de pensamento e probabilidade da existência de Deus. Olha, observe como uma coisa muda. Probabilidade da existência de Deus. Lá na filosofia patrística eu tinha Deus como representação, Deus como verdade. Aqui não. Aqui na escolástica eu tenho um Deus como probabilidade. Isso é relevante. Verdades da fé com a razão humana, ou seja, aqui eu tenho a conciliação entre razão e fé, e não uma maior que a outra. Revigoração da religiosidade através dos argumentos intelectuais. É o que vai ocorrer mais adiante, após a Idade Média, com o que chamamos de Reforma Protestante. Obediência aos princípios cristãos, até então na escolástica, por ser grande parte ministrada por monges, eu tinha aqui também ainda os princípios cristãos colocados em prática, difusão de valores e costumes da doutrina da igreja. Dentro da filosofia medieval, eu tenho aqui a filosofia do São Tomás de Aquino, que segundo ele, não se pode pensar que razão e fé sejam antagônicas. Não se pode pensar que razão e fé sejam algo separados, né? Segundo São Tomás de Aquino, os princípios da razão não podem contradizer as verdades da fé, porque ambos buscam encontrar a mesma verdade. Tal verdade encontra seu princípio em Deus, que é a origem e o motor de todas as coisas. Olha que relevante aqui para a explicação do São Tomás de Aquino. Professor, por que para São Tomás de Aquino eu não separo aqui, por exemplo, a ideia de razão e fé? Porque eu estou vivendo aqui nesse contexto da escolástica uma situação em que a fé, a partir de agora, ela passa a ser vivida por intelectuais, não somente por monges da Igreja Católica, mas ela também vai ser o ponto principal para a reforma protestante acontecer. Por isso que a ideia de razão e fé, aqui na escolástica, a partir da escolástica, ela vai ser muito importante. E a ideia de razão aqui é a ideia de eu entender que Deus continua sendo o centro. Professor, mas eu me tiro aqui uma dúvida. Quando chegar o Renascimento, Deus vai ser o centro? Então, pessoal, quando chegar o Renascimento, vocês vão perceber que Deus não vai ser o centro do universo. E se o homem, vamos chamar isso de humanismo, aqui na Idade Média, Deus vai ser o centro do universo. Estamos chamando isso de teocentrismo, ok? Então, para o São Tomás de Aquino, os princípios da razão se encontram na sua origem em Deus. E por isso não podem contrariar, as verdades da fé. Ora, se eu tenho a razão, se eu tenho o princípio do conhecimento, se eu tenho a reflexão sobre algo, e essa reflexão sobre algo me faz chegar a determinada verdade, alguém permitiu que eu tivesse essa conclusão. Para São Tomás de Aquino, esse alguém é Deus. Logo, a fé, eu não preciso questionar. A fé, eu não preciso refletir para compreender, porque fé é fé. Se eu tenho fé, eu também consigo entender que Deus é o ponto central da minha fé. Isso é relevante. Então, pessoal, ainda para São Tomás de Aquino, a filosofia é tida como uma disciplina essencialmente teorética. Professor, teorética? Que troço é teorética? Eu tenho uma teoria que explica a questão do princípio racional filosófico, e eu tenho a ética envolvida dentro dessa perspectiva para o São Tomás de Aquino em relação aos problemas do mundo. No entanto, eu tenho uma filosofia distinta da teologia. Esse é o entendimento dele, né? A filosofia ela é algo distinto da teologia, e isso aí é notório, porque a teologia é o estudo de Deus, e a filosofia é o estudo da razão, de fato, né? Não que ela seja oposta, mas ela tem um conteúdo, né? Enquanto a teologia tem um conteúdo revelado, né? Aquela ideia de que Deus revelou, né? Através da Bíblia, através da inspiração divina. A filosofia ela é racional, ela é evidente, ela parte de um princípio lógico, né?
A verdade para a filosofia, essa verdade lógica, ela não está, segundo São Tomás de Aquino, nas coisas nem sequer no mero intelecto, mas na adequação entre a coisa e o intelecto. Ou seja, à medida que eu vou casando refletidamente a coisa, o objeto e aquilo que eu quero compreender, isso é filosofia, isso é razão. Bom, pessoal, eu quero aqui agradecer a vocês por essa argumentação dentro do princípio lógico da filosofia medieval entre fé e razão, né? E a gente parte, a partir de agora, para a análise das atividades. Um abraço a todos e até a nossa próxima semana, a nossa próxima aula.